Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta sexta-feira, antevéspera de final de Copa do Brasil. Domingo agora, às 16 horas, no Maracanã, o Flamengo vai definir a sua vida em casa na Copa do Brasil. Sim, definir. Porque o resultado que o Flamengo construir no Maracanã vai dar mais ou menos tranquilidade para o Jorge Sampaoli nessa reta final de trabalho. Sampaoli está na reta final de trabalho. E não fosse alguns assuntos mais importantes, políticos, que a diretoria tinha para tratar ontem, o treinador corria o risco de nem chegar a essa final. Nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês o que aconteceu com relação ao Sampaoli para ele ainda ser técnico do Flamengo nesta sexta-feira, depois do vexame do último jogo do Flamengo em Cariacica contra a equipe do Atlético do Paraná. A pressão é muito grande em cima de Rodolfo Landim, que usou um subterfúgio para poder manter o treinador por mais algum tempo no comando rubro-negro. Então fica aí até o final, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Também quero falar sobre as declarações do Zico, falar com vocês que o Flamengo vai ter um desfalque importante para essas duas finais da Copa do Brasil. Vou falar também da situação do Arrascaeta e do Luiz Araújo. Então fica até o final para você não perder absolutamente nada. Mas agora eu já quero falar com vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada em te ajudar a conseguir a recuperação do seu FGTS retido. Você que está com algum problema financeiro, que está precisando de dinheiro, pode hoje mesmo, clicando no link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, acionar um dos atendentes da Mais Ágil para que eles ajudem você a conseguir a liberação do seu FGTS. Então tá esperando o quê? Clica no link que tá aí na descrição e no comentário fixado e já comece a se acertar com a Mais Ágil. Bom, vamos começar a falar de Mengão, queridão? Então simbora, gente. Primeiro detalhe, eu quero falar sobre o Zico, tá? O Zico deu fortes declarações ontem a respeito do planejamento ou da falta de planejamento do Flamengo para o ano de 2023. E eu faço questão de repercutir as declarações do Galinho Zico, porque para mim ele está coberto de razão. Abre aspas. Eu, como torcedor do Flamengo, a competição mais importante para esse ano era o Mundial. Você não pode jogar o Mundial no início do ano e ficar 40 dias de férias, como aconteceu. Não foi feito nenhum planejamento para essa competição. Alguém tinha que tomar as rédeas e falar, olha, nós temos competição, mais importante, vamos ficar 30 dias e aí a gente recomeça. Se tiver que dar férias na frente, a gente dá. Os jogadores não estavam na melhor condição. Para mim, o erro foi aí e está repercutindo até hoje. Zico. Pessoal, tem muita gente que pensa assim, a ficar se esbarrando, ficar se escorando na questão das férias até hoje, não dá, porque as férias atrapalharam apenas o início da temporada. Agora já era para os jogadores ter ritmo de jogo e tal. Não, gente, não era. A questão dos 40, 53 dias de férias repercute até hoje no organismo dos jogadores. Quem já jogou bola, quem já fez pré-temporada, seja de basquete, de vôlei, sabe que a pré-temporada ela é muito baseada em cima da parte física. A parte técnica também é feita, são feitos trabalhos, mas é feito o trabalho mais forte em cima da parte física. Que a técnica você tem, a habilidade você traz, isso você tem. Então, você foca mais na questão física do que na técnica. É assim em qualquer categoria, em qualquer nível. Eu joguei futebol amador e foi assim com a gente. Então, o fato de você não ter se preparado bem fisicamente no início do ano, porque foram 53 dias de férias e 13 dias de pré-temporada, repercute até hoje. Porque ritmo de jogo se pega jogando, é verdade. Mas condicionamento físico, não. Sempre vai faltar alguma coisa. O Flamengo está tendo vários jogadores lesionados. Vários estão estourando. Por quê? Porque agora está sendo feito um trabalho físico mais forte em cima dos atletas e como eles não tiveram a preparação lá do início do ano, a musculatura não está aguentando e está arrebentando. E aí o Flamengo passa a ficar sem jogadores.
O Flamengo já teve mais um grande desfalque que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas tudo isso é em virtude da falta da preparação física lá no início da temporada. Há algumas pessoas que vão discordar se o campeonato principal do Flamengo no ano era o Mundial. Para mim é óbvio que é. Para mim tudo que é feito no Flamengo é em busca do bicampeonato mundial. Eu gosto de ganhar Libertadores, é óbvio, o Brasileirão é óbvio, a Copa... Eu gosto de ganhar até porrinha. Mas o objetivo de tudo é ser campeão do mundo. Tanto é importante que o Rodolfo Landim usou esse slogan numa das suas campanhas. Flamengo campeão do mundo. Porque é o que todo rubro-negro quer. Tá no topo do mundo, campeão em cima de um europeu. Se é possível, se não é possível, se é difícil, se é fácil, se resolve dentro de campo. Como o Flamengo resolveu em 81 contra o Liverpool. Mas que o Mundial, para mim, é a competição mais importante de todos os anos para o Flamengo, é. E aí eu pergunto para você, você concorda com a declaração do Galinho Zico, que bate de frente com essa gestão do Flamengo, que escancara o erro do planejamento do Flamengo, não só para o Mundial, mas para o ano inteiro? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Aliás, eu quero que você verifique também se você já é inscrito aqui no Resenha Rubro-Negra. Muitas pessoas vêm do Fla Nação VP, assistem os vídeos e nem percebem se são inscritos ou não. Outras eram inscritos, mas como não comentam, como não atuam no dia a dia aqui no canal, só assistem, o YouTube acha que você não faz parte mais e arranca a sua inscrição. Então dá uma olhadinha aí, confere se você está inscrito. Se não tiver, aproveita para se inscrever e aí eu vou além, peço para que você divulgue o nosso canal, conte sobre o nosso canal para os seus amigos e suas amigas rubro-negras nos encontrarem e se inscreverem fazendo o canal crescer. Valeu? Bom, eu falei para vocês que a gente teve mais um grande desfalque e tivemos mesmo. O volante Alan não vai jogar as finais da Copa do Brasil. Nem a de domingo agora, nem a de domingo da semana que vem. O que acontece com ele é que ele teve uma fissura aqui, ó, nessa parte que é chamada de fáscia plantar. Bem aqui em cima, tá vendo? Essa é a fáscia plantar. E aí ele teve uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo. Há duas formas de tratar: com intervenção cirúrgica ou com fisioterapia, o chamado tratamento convencional. Esse tratamento não tem cirurgia, é só a base de fisioterapia e atividades. Com isso, ele vai levar 8 semanas para retornar ao convívio dos demais jogadores e ficar à disposição daquele que será o treinador quando ele voltar. O Flamengo, estranhamente, definiu o tempo de retorno do Alan. 8 semanas, coisa que o Departamento Médico do Flamengo não faz. Ou seja, o Departamento Médico do Flamengo já está mudando o jeito de trabalhar, dando até o tempo que vai demorar para o atleta voltar. Arrascaeta e Luiz Araújo não tiveram essa divulgação de timing, mas dificilmente estarão pelo menos 50% das suas condições para os jogos da Copa do Brasil. Pelo que eu tenho conversado com pessoas de dentro do Flamengo, até do setor do Departamento Médico do Flamengo, nem Arrascaeta nem Luiz Araújo deveriam estar em campo neste jogo de domingo. Mas pode ser que um dos dois esteja, pela necessidade que o Flamengo tem de conseguir ao menos uma conquista esse ano. Bom, e aí a gente vai para o caso Jorge Sampaoli. O que o Jorge Sampaoli ainda está fazendo no comando do Flamengo hoje? Ontem nós tivemos uma reunião no Conselho Deliberativo, reunião essa que eu vou passar detalhes do que aconteceu para vocês no Enquanto a Bola Não Rola, senão o nosso vídeo vai ficar gigante aqui. Mas essa votação era muito importante. Ela foi tão importante que, pela primeira vez, a oposição ganhou da situação dentro do Flamengo. Isso vocês precisam saber já de imediato. A oposição mostrou força ontem. Força e organização. Grandes nomes da oposição do Flamengo apareceram ontem na Gávea, apareceram de forma organizada e peitaram a situação. Rodolfo Landim perdeu em tudo ontem.
mas eu vou contar isso para vocês lá no Enquanto a Bola Não Rola, porque é importante a gente saber como anda a política do Flamengo. Nomes como Kleber Leite, Eduardo Bandeira de Melo estiveram presentes ontem no COD, fizeram pressão em cima da diretoria, que é a situação, e ganharam da situação. Então, se vocês estão pensando aí que o Landim vai ter vida fácil nas eleições do ano que vem, ontem ficou provado que o Flamengo tem oposição. Uma oposição silenciosa até aqui, mas tem oposição. Eles se organizaram ontem, mais de 300 conselheiros estiveram na Gávea ontem e a sua grande maioria votou contra tudo que o Landim colocou lá. Vou explicar para vocês, mas lá no Enquanto a Bola Não Rola. Mas, enfim, era uma reunião importantíssima ontem. Então, o caso Jorge Sampaoli acabou ficando relegado, ficando para segunda instância, tá? Por causa do que aconteceu ontem. O Landim deu declarações à CNN que o Sampaoli é um dos melhores treinadores do mundo, que ele está satisfeito com o Sampaoli, mas isso é só jogo de cena. Só para você, torcedor rubro-negro, não protestar, não pedir a saída dele. Ah, se o presidente gosta tanto dele assim, nem adianta eu falar nada, que ele não vai sair. Não é assim, não. O Rodolfo Landim está sofrendo pressão muito grande dos seus pares para poder mandar o Sampaoli embora. Acontece que ontem não deu para fazer a reunião do Conselho de Futebol do Flamengo e, por isso, Sampaoli ficou para um outro caminho. O que eu tenho apurado, gente, é que dentro do Ninho do Urubu, muitas pessoas veem o Sampaoli como um cara inteligente, como um cara tática e tecnicamente muito forte. O grande problema do Sampaoli é com relação à gestão de pessoas. Não é gestão de grupo, não, é gestão de pessoas. Ele não se dá bem, por exemplo, com o Bruno Spindel. Quem é o Bruno Spindel? O Bruno Spindel nem fala direito. Ele não é convocado para reuniões, ele não é interpelado pela diretoria e o Sampaoli não consegue ter um bom relacionamento com o Bruno Spindel. Aliás, uma coisa que vocês têm que saberem, quem dá expediente 8 horas todo dia no Ninho do Urubu é o Spindel, não é o Braz. O Braz raramente está no Ninho do Urubu, ele vai lá sim, mas ele não passa 8 horas no Ninho do Urubu. Quem passa as 8 horas vendo tudo e sabendo de tudo é o Bruno Spindel. E o Jorge Sampaoli mal troca olhares com o Bruno Spindel. Tiveram alguma rusga? Algum problema? Não. É o jeito de Sampaoli de ser. E isso já acabou fazendo com que se desgastasse o relacionamento inexistente com o grupo de jogadores, com funcionários do clube. Ele só tem um bom relacionamento, acredita-se pelo menos, com a sua comissão técnica e com mais ninguém. E isso é que está minando a situação do Jorge Sampaoli dentro do Ninho do Urubu, porque fora do Ninho os resultados não ajudam e também fazem com que ele seja rejeitado por nós, torcedores rubro-negros. O fato é que, como se passou muito do tempo, o Rodolfo Landim vai conseguir manter, segurar o Jorge Sampaoli até as finais da Copa do Brasil. Agora, dependendo do que acontecer no domingo, se a gente toma um 3-0 do São Paulo, um 4-0 do São Paulo, aí esquece, dificilmente ele fica para o segundo jogo, tá? Porque a pressão tá muito grande. O Landim fala o que quiser falar, mas ele só conseguiu manter o Sampaoli até agora única e exclusivamente por causa dessa votação que teve. Senão, era muito plausível e possível a queda do Sampaoli ontem. Como ela não aconteceu ontem e hoje já é sexta-feira, ele fica para esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Se o Flamengo fizer um jogo digno, um jogo certo, ele fica para o segundo jogo. Se o Flamengo tomar uma saraivada como tomou do Atlético do Paraná, ele cai no domingo mesmo. Pelo menos essa é a intenção da maioria dos apoiadores de Rodolfo Landim. Vamos esperar para poder ver. Comentem, mas comentem bastante mesmo, nação. Nós estamos num ponto do nosso convívio com o Flamengo de expor nossa opinião. E eu só consigo levar o que vocês pensam para os meus vídeos, para minha coluna no dia, se você comentar. Se não, não tem como. Espero o comentário de vocês. Agradeço mais uma vez o apoio de vocês, tanto nos nossos canais quanto na nossa coluna do Jornal O Dia. Eu amo muito todos vocês. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus.
Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.